Feliz de estar aqui. Eu acho que eu consigo agregar bastante, né? Não só falando do meu trabalho, mas tentando passar um pouquinho ali sobre como vocês mesmas podem melhorar ali no atendimento de vocês, né? Eu estava falando com a Paty, com a Roberta no dia que eu conheci elas, que hoje eu sinto que a maioria dos profissionais da área da saúde, eles gostam de fazer o que tem que ser feito, que é fazer o atendimento, cuidar dos pacientes, mas acabam tendo que dar atenção também ao atendimento no WhatsApp, né? Aquele contato ali com o lead que chega, com o paciente, e muitos deles não gostam, né? Então acaba que vira ali uma carga pesada, porque além de ter que atender, além de ter que acompanhar o paciente, vocês ainda têm que cuidar ali do WhatsApp, isso é muito chato, né? Então eu sempre costumo falar que o profissional ele tem que fazer o que tem que ser feito, o atendimento dele, né, a consulta, o acompanhamento, e a secretária tem que fazer o que ela tem que fazer, né, que é o atendimento, a condução, a gestão da agenda, né, entre outras coisas. Então, eu trouxe aqui um mapa mental que eu fiz hoje mesmo esse mapa mental, agora há pouco, para apresentar para vocês, né? Para tudo que eu falar aqui, vocês conseguirem visualizar e acompanhar, tá? E aí, o título que eu dei para esse nosso encontro é como um atendimento humanizado pode aumentar diretamente os seus resultados. A gente vê tanto profissional da área da saúde perdendo o paciente por conta de um atendimento ali mal feito, tá? Depois eu vou trazer aqui na prática o que aconteceu comigo esses dias. Eu deixei de fazer um agendamento, deixei de comprar um procedimento estético caro por conta de uma experiência ruim que eu tive com o atendimento. Tá? Então, a primeira coisa aqui que eu trouxe para vocês é porque vocês devem me ouvir. Hoje nós estamos sendo invadidos ali por automações e atendimentos robotizados. Tá todo mundo ali com muito medo da IA, né? Tá chegando com muita força aí os robozinhos, aqueles atendimentos ali que clique um, clique dois, clique três, que ninguém gosta, né? E hoje, visto todo esse cenário, a IA, ela ajuda muito a gente em alguns sentidos, mas ter um atendimento humanizado é um grande diferencial na percepção do seu paciente, tá? E a maior carência das pessoas, eu, como estou de frente aqui ao atendimento todos os dias, eu sinto que a maior carência das pessoas é serem ouvidas. A gente sabe que uma pessoa que busca um profissional da área da saúde, seja em qualquer nicho, essa pessoa está com uma dor, né? Ela está com uma queixa. Então, ela quer ali falar o que ela está sentindo e ela quer perceber que tem uma pessoa ali do outro lado da tela, do outro lado da linha, que está entendendo a dor dela e quer resolver o problema dela, ao invés de só vender uma consulta, só vender um tratamento, né? E não tem nada pior do que ser mal atendido ou ficar esperando, né? Um dos maiores males da humanidade atualmente é a ansiedade. As pessoas estão extremamente imediatistas, né? As pessoas estão sem tempo, um corre-corre, todo mundo trabalhando. A gente sabe ali que a concorrência está enorme, né? Então, se eu tô buscando um fisioterapeuta, vou lá no Google e pesquiso fisioterapeuta no Rio de Janeiro. Me aparece 100 contatos de fisioterapeutas. Antigamente, a gente buscava ali o profissional da área da saúde lá naquela lista telefônica. E hoje a gente tem isso na palma da nossa mão. A gente pega o nosso celular, pesquisa ali na lupinha e me aparece 100 contatos. Ali eu vou falando com um, dois, três, cinco fisioterapeutas. Quando a gente busca sobre um assunto ali no Google, o algoritmo da internet já entende que a gente está pesquisando sobre aquele determinado assunto. Então, quando a gente volta para as nossas redes sociais, para o nosso Instagram, já começa a aparecer um monte de anúncios de outros profissionais, né, relacionados àquele assunto. Ali eu vou clicando, conversando com mais um, dois, três, quatro, cinco, vou entrando no Instagram deles, vou conhecendo o trabalho, vou me conectando, mandando mensagem e quem me responder com mais
prontidão e agilidade, acaba ganhando o paciente que poderia ser do primeiro profissional que ele entrou em contato, né? Então, responder com prontidão e agilidade aumenta em 80% a conversão de um público qualificado. Além de ver profissionais da área da saúde, seja da área da saúde ou qualquer área, perdendo pacientes por conta de um mau atendimento, é outro gargalo, demorar na resposta, né? A gente já não pode mais demorar na resposta por conta da ansiedade das pessoas, do imediatismo, né? E da concorrência que está enorme, tá? Se os leads que estão chegando são clientes potenciais e você atende com carisma e acolhimento, de maneira rápida e assertiva, a conversão é inevitável, gente. Não tem jeito. Pessoa chegar com uma dor, chegar com uma queixa, ser bem atendida e com agilidade é conversão, tá? Vejo muita gente reclamando que não está conseguindo converter, mas não faz ali metade, né, do que precisa ser feito para que aconteça a conversão, tá? E eu costumo falar que a primeira impressão é a que vende, né? Não é a que fica, é a que vende. Eu vejo muitas empresas que investem em marketing, brand, e esquecem que a primeira experiência que o seu potencial paciente tem com a sua marca é o momento que ele é atendido, tá? Já já vou mostrar na prática para vocês, né, que eu deixei de fazer um agendamento de um procedimento estético caro, estava seguindo ela no Instagram, estava me conectando, mas na hora que eu fui falar no WhatsApp, perdeu, acabou todo o encanto. Então não adianta, né? Tem gente que gasta ali com marketing no Instagram, tira foto profissional, faz conteúdos incríveis, tá aparecendo no story todo dia, tá dando bom dia, tá criando conexão no Instagram, mas não sabe receber essa pessoa no WhatsApp. E aí acaba queimando, acaba esfriando, acaba perdendo aquele lead que você conquistou durante tanto tempo. Seja ali por uma campanha, seja ali por conexão no seu Instagram. Então tem que ser muito cuidado. Eu costumo dizer que é uma máquina que precisa estar com todos os parafusos justinhos, né? Se uma peça dessa máquina não funcionar direito, você acaba também perdendo, tá? Coloquei aqui para lembrar de falar a experiência que eu tive com o meu pet, né? O meu cachorro. Meu cachorro, ele nasceu com uma deformidade nas duas patinhas da frente e eu precisei procurar um cirurgião, né? Fui indicada, me indicaram, foi indicação, quando o lead vem por indicação, é um lead forte, né? É quase que uma conversão feita. Me indicaram um cirurgião veterinário, né? Muito famoso aqui no Rio de Janeiro, especialista em cirurgia, parecida com a do meu cachorro. O pessoal vem de outros países para fazer a cirurgia com ele, um dos cirurgiões mais caros do Brasil. Eu entrei em contato no WhatsApp dele, né? Falei que vim por indicação, cheguei ali toda simpática e recebi um atendimento extremamente seco. A única coisa que eles me mandaram foi um oi, boa tarde e um bloquinho assim com as informações da consulta. O doutor fulano atende de segunda a sexta-feira, de tal hora a tal hora, a consulta tem o valor X. Caso queira agendar, é só seguir, é só me informar. Então, assim, eu achei extremamente feio ali o atendimento dele. Inclusive, já até conversei com ele sobre isso. Eu acho que as pessoas só agendam com ele pelo posicionamento dele, né? Mas eu acho que ele também perde muita gente com esse atendimento no WhatsApp. A gente chega na clínica, a clínica é enorme, a clínica é bonita, eles recebem a gente muito bem, porém a secretária dele não sabe abordar, não sabe recepcionar no WhatsApp. Isso é muito importante, tá? Opa, saiu aqui. Peraí que eu... Ah, tá. Quase que eu clico no lugar errado. E como eu sei sobre tudo isso que eu estou falando com vocês? Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Eu aumentei aqui um pouquinho, Tá tá? ótimo, Dani.
Tá. Tá. E como eu sei de tudo isso, né? Como que eu estou falando tudo isso aqui para vocês sobre atendimento, sobre o que deve ser feito, sobre o que não deve ser feito? Porque eu sou especialista em atendimento humanizado e mentora de secretárias remotas. Hoje, além de eu ter uma empresa, que é a Prestativa Virtual, que atende mais de 40 clientes no segmento de harmonização facial, hipnoterapia, dentistas, médicos, enfim, vários segmentos. Eu ainda tenho em paralelo uma mentoria onde eu ensino mulheres também a trabalharem de casa e serem secretárias remotas, tá? Hoje eu estou com 14 colaboradores na minha empresa, entre as operadoras de atendimento, o pessoal do marketing, supervisão, inteligência e qualidade, tá? Mas mais que atender, eu sempre costumo falar que aqui na Prestativa a gente busca resultado do nosso cliente em parceria com o seu modelo de negócio. Eu costumo falar que a Prestativa Virtual ela trabalha com secretariado remoto aliado ao comercial. E o que que eu quero dizer quando eu falo isso? Que todos os leads que chegam, todos os contatos que chegam, a gente busca atender esses contatos, sempre tentando a conversão no agendamento. E como que a gente busca essa conversão? Como que a gente tenta essa conversão? Através do atendimento humanizado, personalizado, com prontidão e agilidade, tá? Fizemos um canal de atendimento, a entrada direta de dinheiro para os nossos clientes e temos, eu sempre falo, né? O que que eu quero dizer com isso? Que a gente tem a carteira do cliente na nossa mão. O WhatsApp, ele é a porta de entrada do consultório, do estabelecimento. Então, sempre falo com as meninas aqui, ó, o WhatsApp, vocês estão com a carteira do cliente na mão, porque é aqui que vai entrar os pacientes novos, é aqui que vão entrar os agendamentos, é aqui que vai entrar o dinheiro que ele vai arcar ali com os custos dele, custo de secretária, custo de consultório, enfim, tá? Deixei meu Instagram aqui para quem quiser seguir, para quem quiser me conhecer, tá? O meu Instagram é Prestativa Virtual, tudo junto, tá? Hoje a minha empresa é totalmente virtual. A gente tem um escritório online, ó, tem as mesinhas. Todos os dias as meninas entram, ficam conectadas, a gente se fala o tempo todo e vem funcionando muito bem, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês também entenderem na prática como realizar um atendimento humanizado com foco em conversão e dobrar as oportunidades de venda, tá? Primeira coisa que eu já falei ali em cima, que é essencial, é o tempo do primeiro contato, prontidão e agilidade, tá? Hoje eu estava conversando também, eu sempre tenho essas experiências, eu acho que, eu sempre falo, né? Um dentista, se ele conversa com você, parece que ele fica olhando para o seu sorriso. Uma micropigmentadora, se ela conversa com você, ela fica olhando para as suas sobrancelhas, né? A manicure para sua unha, né? E eu como sou especialista em atendimento e trabalho com isso, né? Parece que eu trago, né? Que eu fico observando o atendimento. Eu estou fazendo um processo de remoção a laser das minhas sobrancelhas e eu quero fazer uma reconstrução delas, né? Um tratamento. E aí, mais uma vez, seguindo uma pessoa, uma profissional no Instagram, admirando muito o trabalho dela, ela é muito ativa no Instagram, é muito legal. Decidi mandar uma mensagem para ela hoje para entender sobre o processo de reconstrução das sobrancelhas. Ela me respondeu bem, achei legal o atendimento dela, mas ela me respondia de uma hora e meia. Por exemplo, ela me respondia, eu logo respondia ela, daqui a uma hora e meia ela me respondia de novo. Esse é o tempo que eu vou encontrar outra pessoa no Instagram, que eu vou conversar, que se me responder com mais agilidade, eu vou agendar com outra pessoa, né? E assim vai. Então, eu fiquei observando ali, né? Só agendei com ela mesmo porque eu só falei com ela, eu já sabia que eu queria fazer com ela, mas olha aí, ela poderia ter perdido uma potencial cliente, tá? Então, muito importante, gente, tempo do primeiro contato. E a maior dor hoje dos profissionais da área da saúde que atendem o seu próprio WhatsApp é esse intervalo aí no tempo de resposta.
né? Às vezes você está atendendo, está fazendo um atendimento, está estudando, né? Tá estudando a mentoria, está assistindo um replay, né? Está fazendo um conteúdo para o Instagram, e aí você demora ali, você perde o time da resposta no WhatsApp, você acaba perdendo, tá? Eu recebo muito cliente que chega com essa queixa de time ali nas respostas do WhatsApp, tá? Boas-vindas com energia e simpatia é essencial também no atendimento. Comunicação personalizada, chamar o cliente, o paciente pelo nome. Gente, é horrível, né? Quando você recebe ali um atendimento, que a pessoa te chama de amor, linda, né? Ou então não te chama de nada. Olá, seja bem-vinda, né? Aqui é no consultório da doutora Lia, um exemplo, né? E sem ser chamada pelo nome. Quanto mais você chama a pessoa pelo nome, mais você conecta com ela, né? Se eu chamar aqui Roberta, a Roberta vai. Se ela estiver fazendo alguma coisa ali, ela vai falar: opa, chamou meu nome. Então, estou conectando com ela, tá? Aqui na prestativa hoje, a gente trabalha com scripts. Eu não gosto muito de falar script porque soa engessado, mas scripts, roteiros diretos, sem linguagem corporativa. Pessoas compram de pessoas, tá? Então, coloquei aqui um exemplo, né? Olá, Joana, seja bem-vinda. Aqui é a Dani, assistente da doutora Maria. Como posso lhe ajudar? Agora imagina só, olha como fica mais acolhedor essa resposta aqui. Agora imagina uma resposta dessa. Clínica Odonto e Estética, doutora Mariana Delgado, agradece o seu contato. Como podemos lhe ajudar? Vocês acham que conecta mais a primeira ou a segunda? A primeira, né? Essa linguagem corporativa, gente, já não existe mais, caiu por terra. Antigamente, né, lá no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, quem era o profissional da área da saúde que se destacava? Era aquele profissional que passava autoridade, passava técnica, tinha aquela postura, né, de eu sei tudo, né? Hoje em dia a gente nem gosta mais de médico assim. Médico, a gente vai no médico, se o médico tiver aquela postura de eu sei tudo, se ele não te acolher, se ele não te receber com simpatia, você sai de lá detestando o médico, né? Então, aqui hoje a gente trabalha com sem linguagem corporativa, né? Ninguém quer saber de técnica, as pessoas querem saber do resultado, né? Então, o ideal é a gente trabalhar com comunicação simples. É isso que vende hoje em dia, tá? Outra coisa que eu reparo muito, gente, nos atendimentos, é a excelência na comunicação. Ter uma escrita correta, sem erros ortográficos, com clareza e objetividade. Terrível, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente não consegue ali, não conecta, né? Se a gente não conseguir entender o que aquela pessoa está escrevendo, né? Então, por mais assim que não seja uma linguagem corporativa, uma linguagem formal, a gente sempre tem que escrever certo. Eu acho que é o mínimo escrever certo, né? Num atendimento. A gente usa muito scripts inteligentes, né? Frases curtas e eficientes, nada de blocos copiados. Quando a gente responde a pessoa por bloco, parece um robozinho, né? Então, eu sempre gosto aqui de cortar, né? Dividir os parágrafos. Manda um parágrafo, manda um outro embaixo. Por mais que a gente já tenha um roteiro pronto, o ideal é mandar parágrafo por parágrafo. Porque quando você manda parágrafo por parágrafo, dá a sensação de que você está digitando ali para outra pessoa que está do outro lado da tela, tá? Domínio do público. Precisa saber para quem e para quem é e para quem não é. O que que eu quero dizer com isso? Profissional da área da saúde, né, precisa ter uma comunicação assertiva para atrair o público para quem é.
Não adianta ficar investindo em posicionamento no Instagram, em anúncio, se não souber direcionar para o público que vai poder pagar, né? Tem muita gente, eu não sei se vocês passam por isso, né? Mas eu recebo muito cliente aqui desesperado que fala assim: meu Deus, eu comecei a fazer anúncio, eu estou mais ativo no Instagram, mas só vem gente querendo saber o preço. Só vem público que não quer conversar. Aqui É, acontece muito. é isso. Quer fazer o orçamento, você dá o preço. Ah, tá. Aí vem as objeções. Vou falar com meu marido, vou falar com meus irmãos, vou falar com a família. Isso aí. E aí eu digo que o atendimento, ele é a cereja do bolo, né? Um atendimento eficiente, um atendimento acolhedor é a cereja do bolo. Mas é uma máquina, né? É um trabalho em conjunto. Depende ali muito do posicionamento do profissional no Instagram, do gestor de tráfego, né? De disparar os anúncios para as pessoas corretas, tá? Então a gente precisa saber para quem é, né? E para quem não é. Porque, olha, eu já vi profissional da saúde quase chorando por conta de só atrair público frio, tá? E não é fácil. Ah, então, a partir do momento que a gente sabe para quem que é o paciente que eu quero ter, né? Porque também a gente não adianta a gente ter aquele paciente que vai dar dor de cabeça desde o primeiro contato, também não adianta, né? Acaba ali com o psicológico do profissional da área da saúde, tá? Conhecimento profundo das suas soluções, foco em benefícios, né? A gente precisa vender os benefícios do atendimento. Isso, gente, funciona na área da saúde ou em qualquer área, né? O que que vocês vendem? Eu costumo falar que o profissional da área da saúde, ele vende bem-estar, né? Na área da fisioterapia, né? Aquela pessoa que está morrendo de dor, ela só quer qualidade de vida, né? Então, foco no benefício, foco ali que você vai resolver o problema dessa pessoa. Mostra para ela como você vai resolver o problema. Não fala sobre técnicas, né? Mostra para ela que você, além de resolver um problema físico, você vai resolver um problema emocional. E olha como isso é valioso, né? Então, foco em benefícios na hora de falar do serviço, da consulta, do tratamento, do acompanhamento, tá? Escutativa, tá muito interligado aqui com os focos no benefício, né? Eu costumo falar com as meninas aqui, eu sempre treino as meninas da minha equipe, né? E eu falo assim, e aí eu sempre trago analogias, né? Eu falo, gente, se você vai lá na lojinha de produtos de beleza, né? Tem aquelas lojas grandes que vendem só produtos de beleza. E aí, aí eu chego lá, né? Eu tenho cabelo liso. Aí eu cheguei lá, a vendedora começa a me atender. E ela começa a me mostrar uma máscara capilar para cabelo enrolado. Gente, isso não é escutativa, né? A gente tem que ter uma escutativa, entender o que o paciente está buscando e conversar com ele sobre o que ele está falando, né? Não interessa se eu faço 10 tratamentos, se eu faço 3 tipos de fisioterapia, se eu não, eu vou oferecer para ele o que vai resolver o problema dele. Ele não quer saber o que eu faço, ele quer saber como que eu vou resolver o problema dele, tá? Então, é escuta ativa, tá? Isso é muito importante. Responder o que a pessoa está falando, tá? Manter diálogo aberto, tá? O que que é manter diálogo aberto? Eu sempre falo aqui que a gente tem que responder o lead e terminar com uma pergunta. Por quê? Se a gente responder, eu só respondi, e não faço uma pergunta a esse lead vai sumir. Ele não vai mais me responder. Pronto, acabou o assunto, ponto final, né? É a mesma coisa com se a Paty lá na mentoria do Vitor, né? E aí, oi, Paty, tudo bem? Eu sou Dani e tal. O que que você faz?
Ah, eu sou mentora de fisioterapeutas. Se ela não me perguntar, e você? O que que você faz, Dani? Acabou o assunto, né? Então a gente precisa manter o diálogo aberto, sempre terminar ali com uma pergunta no final, uma pergunta que não seja complexa, tá? Mas que também ele não consiga responder só sim ou não, tá? Então isso é manter o diálogo aberto o tempo todo, tá? Entender o quanto a solução é mais importante para o paciente do que o dinheiro dele para você. É o que eu acabei de falar, né? A gente, quando eu, por exemplo, se eu tiver que pagar por um serviço que me dê resultado, eu pago sem dó, né? Costumo falar aqui com meu marido, quando a gente sai para almoçar, para jantar, eu tenho pavor de sentar, pagar caro e comer uma comida ruim, gente. Agora, se eu pagar caro e o almoço for delicioso, eu saio feliz, né? Então, assim, o que que vocês oferecem, né? Qual que é a solução, né? Quantos feedbacks, quantos cases de sucesso vocês já tiveram com os pacientes de vocês? Isso é muito valioso, né? A solução que vocês entregam para o paciente é muito mais valioso do que o dinheiro dele para você. Claro que todo mundo quer dinheiro, né? Todo mundo precisa de dinheiro. Mas a partir do momento que a gente entende isso, do quão é valioso o nosso trabalho, tudo fica mais leve, né? A gente consegue passar ali para ele essa, como que resolve o problema dele de forma muito mais leve, né? Ah, eu vendo qualidade de vida, né? Eu, Dani, que tenho uma empresa de secretariado remoto, eu falo que eu vendo qualidade de vida para o profissional da área da saúde, né? Porque o tanto de profissional da área da saúde que chega aqui enlouquecido e que depois fica se sentindo ali maravilhado, né? De tirar aquela carga das costas, de conseguir resolver um problema, então vocês também. Vocês resolvem dor física e emocional. Olha isso, é muito valioso, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês um atendimento, eu até separei aqui no meu WhatsApp. Um atendimento, uma experiência que eu tive, tá? É, eu estava pronta para comprar um procedimento, tá? Já seguia ela no Instagram, mas eu não comprei porque eu não gostei do atendimento, tá? Então, eu fui lá, cliquei lá no link do Instagram dela, né? E ela recebeu essa mensagem. Vim através do Instagram, tá? E aí ela simplesmente me respondeu: Olá, bom dia, como posso ajudar? Ela não me chamou pelo nome, ela não se apresentou, né? Por mais que fosse a secretária ou que fosse a própria doutora, eu acho que o mínimo era me chamar pelo nome e se apresentar, né? E eu falei, bom dia, tudo bem? Gostaria de saber como funciona o endolaser e a harmonização glútea. E aí ela simplesmente veio com um bloco de informações, foi o que eu falei lá para vocês, né? Já me falando aqui como funciona, os valores, né? E já me chamando para agendar. Olha, foi uma coisa tão mecânica que ela colou um bloco, me chamou para agendar e colou outro bloco, né? Eu achei terrível isso, porque, gente, isso aqui a gente encontra ali no Google. Se eu pesquisar lá no Google o que que é gluteoplastia, ele vai me trazer exatamente isso aqui, né? Ela não me perguntou assim qual que é o meu objetivo com a harmonização glútea, né? O que que eu quero, né? Enfim, ela não personalizou, ela não se apresentou, né? Ela tinha que responder o que eu perguntasse, né? Se eu falasse, meu problema é flacidez, ela vir falando o quanto a harmonização glútea ia me ajudar a resolver o problema da flacidez, tá? Então, assim, achei muito errado esse tipo de atendimento aqui, tá? E aí eu perguntei para ela sobre o endolaser. Na verdade, eu estava mais interessada no endolaser do que no glúteo, mas eu queria saber informações sobre os dois, média de preço, enfim. E eu falei com ela, né? Respondi aqui sobre o endolaser. Como funcionam as áreas? A barriga é uma área? E aí ela falou: Olá, abdômen total 1.500. Olha o tempo de resposta, gente. Ela me respondeu 8 e 3.
Eu respondi 8h37, ela me respondeu 10h03. Olha o tempo aqui, o time da resposta. Olá, abdômen total 1.500. Falei, ah, legal. Aquela parte de cima ali, embaixo, né? O nosso abdômen, ele tem 4 partes, né? Eu queria saber se seria, né? Seriam as partes. Aí eu falei, você tem alguma foto sinalizando a área do abdômen total, só para eu ter uma ideia? Eu não estava entendendo o que ela disse. Aí ela respondeu, isso, abdômen pegando a parte da frente da barriga toda, amor. Gente, que é isso? Aí eu falei, ah, maravilha, né? Olha o tempo, ó, 10 horas, 10h55, né? Maravilha. E a papada? A doutora também faz? Aí ela, vamos agendar? Vamos agendar? Sim, R$ 900. Aí eu falei, eu tô falando com a doutora mesmo? Isso era 11h12. 13h32 eu mandei um pontinho de interrogação e uma carinha. Aí ela me respondeu, não, amor. Aqui é Rafaela, secretária da doutora Joana. Eu falei, ah, perfeito, Rafa, eu queria saber mais ou menos como funciona. Quanto tempo dura o procedimento? Como será o pós? Ela não me explicou, gente, eu estava pronta para comprar. Eu só queria alguém que me ouvisse, e realmente eu estava interessada, só que eu não sabia. Eu nunca fiz, eu queria alguém que me explicasse como eu ia resolver o meu problema. Aí ela, o procedimento dura de 30 a 40 minutos, é indolor, tem anestesia local. Gente, terrível esse atendimento. Falei, certo, e como é o pós? Preciso de drenagem, usar cinta, como funciona? E olha o tempo de resposta, ó. O pós é tranquilo, vida normal, só não pode comer nada remoso por 7 dias. Usar cinta todos os dias por 6 horas. Indicamos fazer pacote de 10 sessões de drenagem. Enfim, gente, eu só queria trazer, né, esse atendimento para vocês verem ali na prática, né? E aí eu fui tentando conversar com ela, né, e eu não conseguia, né? Aqui ela falou que tinha uma data específica, tá? Eu falei que eu tinha uma festa no sábado, o ideal era não fazer amanhã. Ela falou, então, não pode pegar sol. Como assim não pode pegar sol se ela falou aqui em cima que era vida normal e só não podia comer nada remoso? E eu perguntei para ela como era pós. Por que que ela não me falou isso antes, né? E aí, ela falou assim, ainda não temos uma data prevista. Eu falei, ah, poxa, eu gostaria de agendar. Olha, gente, o lead querendo agendar, tá? Início do mês você consegue retornar? Que provável já termos uma data. Eu falei, consigo sim. Perfeito, amor. Então, sou eu que tenho que retornar? Ela não vai, me colocar numa lista de espera, né? Então é isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho ali para vocês sobre a questão do atendimento, um bom atendimento e um atendimento ruim, tá? Eu tive essa experiência, sei que essa área não é do nicho de vocês, mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia, né? Eu tinha o dinheiro para pagar, né? É um procedimento de R$ 1.500, eu não acho que é um procedimento barato. Eu não acho que todo mundo tem esse valor, então acho que é um lead quente, né? Eu estava fazendo várias perguntas, então isso queria dizer que eu estava realmente interessada, né? E eu não consegui. Eu que tive que ficar conduzindo ali para ela me responder, e mesmo assim ela não conseguia me responder o que eu estava perguntando, né? Então, isso que eu queria trazer para vocês a maior dor hoje dos profissionais da área da saúde. Eu acredito que não era a Rafa que estava respondendo, eu acredito que era a doutora, né? Não julgo, porque pelo Instagram ela parece ser excelente, tá? E acredito que ela não tenha tempo nem paciência de ficar atendendo no WhatsApp, né? Pode ser uma excelente profissional, mas eu acabei não agendando, fiz em outro lugar, inclusive fiz o procedimento hoje em outro lugar, né? Que me acolheu, que me respondeu, né? Eu me senti mais segura, né? Porque se um atendimento, se no primeiro contato eu tive essa experiência ruim com o atendimento, o que que eu penso? Se eu tiver uma complicação, se eu tiver alguma dúvida no pós-procedimento,
como é que vai ser esse atendimento? Ela vai me responder 1, 2 horas depois, vai me responder com meias palavras, né? Então, assim, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu não sei se alguém aqui passa por isso, né? De, ai, Dani, eu não gosto de atender o WhatsApp, é muito chato, né? Eu tô na correria de atendimento presencial, fazendo mentoria, tentando estar mais ativa no meu Instagram e acabo deixando o WhatsApp ali para trás, né? Eu não sei se alguém passa por isso, mas eu sei que é a maior dor dos profissionais da saúde, tá? Lembrando que além do atendimento tem follow-up, né, que é aquele lead que chegou, perguntou tudo que tinha que perguntar, ele não agendou, uns 3, 5 dias depois é bom entrar em contato de novo com esse lead, tentar trazer ele mais uma vez, né, tentar falar com ele 1, 2, 3 vezes ali após ele não ter agendado, né? Controle de leads numa planilha é muito legal também, né? Como se fosse um CRM. Enfim, tem muitas outras coisas aí, mas eu quis trazer para vocês o básico que funciona no atendimento, tá? Espero que vocês tenham gostado e quero abrir aqui para vocês perguntarem algo também. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem trazer também algum atendimento, né, que vocês já tiveram experiência ou o próprio atendimento de vocês, se tiverem com alguma dúvida. Eu tenho Vou uma deixar. dúvida, Dani. Você acha, porque eu respondo os meus pacientes. Você acha interessante responder através de áudio? Você acha que conecta mais? Ou responder pela escrita? Porque às vezes o áudio, para mim, facilita mais, né? Do parado que estou fazendo. Então, eu falo: Olá, tudo bem? Aqui é Patrícia. E aí eu gravo, falo um áudio. Você acha que é interessante fazer a escrita ou pode usar o áudio para poder. Parte depende muito, tá? Aqui a gente trabalha assim com 95% com a escrita, né? E eu acho que uma boa escrita facilita. Eu, por exemplo, não gosto de receber áudio. Eu uso um programinha ali no WhatsApp que chama Blip Vira Texto. Eu não sei se vocês já viram esse programinha. Então, todo áudio que eu recebo, gente, se for um áudio de 5 segundos, eu mando para o Blip. Por quê? Eu acho ruim ficar escutando áudio, né? Mas depende muito. Tem gente que gosta muito de áudio, tem gente que acha que conecta, né? E imagina ali, né, se eu tivesse conversando ali com essa pessoa sobre o endolaser e ela me mandasse tudo por áudio. Olha, o pós é assim e tal, não sei o quê. Ajuda, eu acho que conecta, mas nem todo mundo gosta, né? Às vezes está no trabalho, às vezes está em Não outro pode lugar, escutar? né? Exatamente. Mas também não é errado, não, tá? Eu acho que também conecta, muitas vezes até mais, né? Mas enquanto estiver dando certo a escrita, eu acho legal, tá? Permanecer. Mas Perguntas? tem alguma dúvida? Ô, Dani, eu vi que você falou em relação a IA, né? Eu tenho um bot, eu estava ouvindo, mas estava fazendo outras coisas no início. Eu não sei se você falou em relação ao bot também. E eu acho que ele facilitou muito minha vida, né? Porque é uma secretária eletrônica. Eu vejo que a maioria dos feedbacks são positivos dos pacientes. E eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade com o WhatsApp. Meu pessoal, meu profissional. Às vezes eu fico até muito ansiosa mesmo, porque quando eu vejo tá lá cheio de mensagens para responder e eu não tenho essa velocidade assim para responder, sabe? Preciso sentar, porque eu tava vendo que eu tava ficando muito automatizada. E aí eu tava respondendo qualquer coisa, de qualquer jeito, porque eu tava no trânsito, porque eu tava fazendo outras coisas, né? Porque, assim, quando a gente tá atendendo, é muita presença. A gente tem que realmente estar na escuta ativa, a gente tem que estar ali dando todo o suporte pro paciente. E aí depois já tá, tipo, precisando fazer outras coisas. E aí eu percebi que o bot me ajudou. Só que eu tô tendo. Eu queria, assim, trazer realmente mais humanização. Eu sei que é difícil. No bot, talvez palavras-chave, talvez. Porque, assim, eu que construí as. E eu não acho que ele é tão. Paty conhece, eu não sei se Paty pode falar melhor, porque às vezes, como paciente, é diferente, né, a experiência que vocês têm. Mas eu tentei deixar o mais a minha cara possível.
Mas assim, o que é que você acha em relação a isso? Assim, como que eu posso me conectar mais assim com os meus pacientes, mesmo utilizando o robozinho? Eu acho que a inteligência artificial, ela vem para ajudar bastante a gente se a gente utilizar de forma correta, né? Eu sei que hoje eu estou até implementando aqui na minha empresa também, com alguns clientes, estou testando e montando, né? A gente comprou um servidor de IA, mas a gente está super personalizando ele, né? Montando, igual você falou que fez com o seu, né? Eu acho que usar dessa forma, eu acho ok, né? Porque é como se tivesse outra pessoa ali respondendo do outro lado da tela. O que eu não gosto é daqueles bots super automatizados, né? Clique um, clique para falar com, quer agendar uma consulta, clica um. Tem alguma dúvida, clica dois. É o seu, né? Só que Mas tem assim, sempre um textinho assim, sabe? Entre um e outro, mas é bem assim: serviços, valores, marcar uma consulta. o que que você acha? Você acha que está dando certo, que está convertendo? Eu acho que agora, com as meninas, a mentoria das meninas, eu tenho ido mais, assim, para os pacientes, principalmente os pacientes que não aparecem, né? Mas eu vejo que ele é muito funcional, o bot, porque eu vejo, por exemplo, eu acordo de manhã cedo, alguém já marcou durante a madrugada. Eu não teria isso com a secretária. Então, assim, no final de semana, às vezes eu tô curtindo o final de semana, aparece lá, né, a notificação. Então, eu acho que a praticidade que ele me dá, realmente, assim, nenhuma secretária seria humanamente capaz de agendar, né, nesses dias e horários. Então, eu Eu acho acho que realmente muito bom. funciona ok, né? Eu acho que depois é válido você pegar ali e dar uma olhada, né? E falar assim, poxa, de 10 leads que chegam, quantos estão agendando? Ah, tá agendando dois. Deixa eu dar uma lida aqui nas conversas. Ah, será que se fosse mais humanizado, agendaria mais? Né? Ah, será que o Você bot vai... tem esse controle, Lê? Você Sim. consegue perceber quantas pessoas Eu vou lá, entraram? às vezes. É porque, assim, é tão. Minha gente, parece que, assim, você realmente se acostuma. É um nível, assim, que. E aí, quando eu abro, geralmente uma vez por semana, né? Porque até o lembrete ele manda, tudo certinho, né? Das consultas, né? E aí, eu tenho voltado lá, porque eu tive uma conversa com o Lu, né? E ela trouxe também essa questão de ir lá conversar com os pacientes mais antigos, e aí eu tô vendo mais, eu tô mais ativa, mas eu não tinha, não vou mentir. Tipo, eu realmente, assim, passava um mês sem ver o celular do bot, ou É, mais. Mas geralmente é convertido. Eu vejo que, assim, um ou outro, sei lá, duas pessoas por mês, porque é muito dos mesmos, né? Assim, os mesmos pacientes que vão ali. Eu vejo que só não converte quando o horário não bate mesmo, sabe? falando de novo, o paciente que já é seu. Paciente que já é meu, porque eu não tô tendo muitos clientes novos ultimamente. Com certeza. Com certeza. A gente está falando aqui de... O secretariado remoto, ele atende ali o WhatsApp de forma geral, tá? Mas eu trago muito a questão dos leads novos, né? Porque todo mundo quer paciente novo, né? Então, assim, eu acho que o bot atende muito bem quem já é paciente, porque quem já é paciente não vai deixar de agendar porque tem um bot ali, né? Agora, o lead novo, ele já é mais exigente, né? Ele já quer saber mais, ele já quer criar conexão, né? Então, assim, falando em lead novo, seria ideal depois você fazer um balanço, né? Ah, eu recebi 10 leads novos e converti 8. Deixa eu dar uma olhada nas conversas. Ah, será que se fosse mais humanizado? Será que se tivesse um pouco mais de cuidado, né? Converteria mais, tá? Ah, tá fazendo follow-up nesses leads novos, né? Então, eu acho legal dar uma analisada. Agora, quem já é paciente não liga para o bot, né? Até porque vai ali rapidinho, clica e tal, agenda, né? Agora o Eu, lead novo que é mais exigente. eu vou jogar aí uma pimenta na conversa de vocês duas. A Lê, ela trabalha e está iniciando um trabalho agora mais forte da terapia manual com as emoções.
Então, eu acho que nesse sentido, ela precisa de uma relação direta com o paciente. Porque para explicar, porque os novos vão marcar lá pelo robozinho, mas quando a gente começar a falar agora dessa relação da dor com as emoções, e imagine se você pudesse entrar em contato com o paciente e explicar a ele, essa sensação de peso nos ombros, entendeu? O que é que você sente? Eu acho que isso ajudaria a conversão de leads novos, porque você está iniciando uma nova fase, né? Então, eu acho que precisa E eu vejo desse. também que na pélvica eu tenho ido mais. E, tipo, quando alguém diz, ah, vou indicar a pélvica, eu peço para ir pro meu pessoal. Eu tenho visto isso, assim. Porque eu acho que não converte a pélvica no bot. Não converte. Porque as pessoas querem explicação, saber quantas sessões são por semana, querem saber duração, né, como é. Então, eu acho que essa sua nova fase agora, que você vai iniciar, vai precisar de uma relação mais humanizada, dessa relação mais pessoal. Eu recebo muito lead que vem do Google, então que viu lá, botou fisioterapia domiciliar Acaju. Então, o paciente entra em contato. Hoje eu recebi, peguei seu número, minha mãe tem não sei quantos anos, então eu botei, sou um serviço referenciado em atendimento prótese, porque as pessoas querem saber quem é, se é você, se é a equipe. Vamos falar até que quando vem alguém por uma indicação, ah, fulano me indicou, ah, minha mãe e tal, a gente tem esse cuidado, né? Ah, que legal, fico feliz com a indicação do fulano, para trazer essa proximidade, né? Falar o nome do fulano também que indicou, sabe? Que bacana e tal. Então, assim, eu sempre falo com as meninas aqui, é responder exatamente o que a pessoa está falando, né? A gente trazer ali para a conversa tudo que ela está falando, para ela sentir que a gente está falando com ela, né? E que está Então, cada prestando dor. atenção no assunto, na conversa. Porque às vezes a pessoa fala, meu nome é fulano e tal, vim por indicação da fulana de tal. E aí você vai e ignora ali o que ela falou, que ela veio por indicação, que é para a mãe dela. Então, assim, a gente aí já passa os valores, é especialista e tal, não sei o quê, eu atendi, né? Fala ali sobre o que ela falou. Que legal, fico feliz com a indicação da fulana. Tenho certeza que também vou conseguir ajudar sua mãe, né? Então, assim, trazer tudo que ela está falando. Eu acho que isso conecta muito. Eu gosto muito desse tipo de atendimento e eu vejo que funciona bastante, né? Quando você fala diretamente com a pessoa ali, responde exatamente o que ela está dizendo, né? Agora, Dani, uma dúvida também. Como é que hoje a secretária remota, ela pode ser utilizada por quem tem consultório? Assim, como é que a gente vai ter? É necessário ter uma remota e ter uma presencial? Eu tenho muito cliente que só tem secretária. Aliás, a maioria dos meus clientes só tem a secretária remota, né? E aí a gente faz toda a gestão de agenda e de atendimento, tá? E só tem a secretária remota. Tem um cliente que tem as duas. Tem muito cliente assim da área da estética, harmonização facial, que às vezes tem ali o paciente chega no consultório, quer servir aquele Isso. cafezinho gourmet, né? Hoje está na moda servir um cafezinho gourmet. Então, a secretária presencial ali para abrir a porta, servir o cafezinho, receber um pagamento, né? Dar uma varrida ali na sala, talvez, né? Então, assim, eu tenho cliente que tem só a secretária remota e tenho cliente que tem as duas, né? Inclusive, tem cliente grande que só tem secretária remota. A contratação presencial hoje, gente, está muito difícil, né? A contratação presencial, ela vem com vários contras ali, né? Primeiro, o custo é absurdo. Hoje em dia, o salário mínimo, acho que aumentou, né? Foi para 1.520 nessa Isso. faixa, né? Quando você faz a contratação presencial, você tem todo aquele custo ali com a contratação, que é a documentação, o computador, mais os encargos trabalhistas mensais, férias, 13º, além do custo ali com o espaço físico. Então, uma contratação presencial, ela te custa quase o dobro do salário base todo mês, né? Além ali daqueles contratempos que podem acontecer. Ela passou mal, foi ao médico, você fica sem atendimento.
Ela passou mal, ela pegou um atestado de 7, 10, 15 dias. Você fica sem atendimento durante esse período que ela está de atestado. Ela engravidou, licença maternidade 4 meses. Você vai ter que correr atrás de outra pessoa, treinar do zero, né, para ela fazer o seu atendimento enquanto a sua secretária está de licença maternidade. E aqui na empresa não, na prestativa virtual não. Como a gente tem uma equipe, né, caso aconteça alguma coisa com uma das atendentes, a outra sempre vai estar ali para suprir o atendimento dos nossos clientes. A gente, deu um problema, né? Por exemplo, foi antes de ontem, o pai de uma atendente faleceu, então ela precisou sair ali no meio do expediente, né? Então, sempre que acontece alguma coisa, né? Esses dias caiu água no meu notebook, gente, eu tive que levar para manutenção, né? Então, sim, são coisas que somos humanos, né? Então, podem acontecer. A gente coloca em contrato que a gente tem até 48 horas para retornar o atendimento do cliente. Muitas das vezes a gente resolve com mais agilidade que 48 horas, a gente só coloca esse tempo ali em contrato para a gente conseguir encontrar uma solução, né? Com calma ali, expertise, para que não dê nada errado, tá? Então, a contratação presencial é isso, ela pode te trazer ali alguns imprevistos, né? A Carla mandou uma pergunta aqui para você. Ela tinha uma dúvida. Quando um profissional ou ex-paciente te indica um paciente, mas ele não entra em contato, você acha que deve perguntar a quem indicou ou fica apenas esperando? Pergunto para saber se é interessante para mostrar atenção. Gente, eu acho que tudo é válido. Eu A gente acho que sim. aprende com o Vitor que a gente tem que receber os nãos. É, eu acho que tudo é válido. O não você já tem, Que a gente né? tem que receber até 7 não para poder, muitas vezes, fazer uma conversão, né? É isso aí. Então, eu nunca espero, eu entro em contato. Eu prefiro não perder a oportunidade, porque às vezes a pessoa está lá e assim, eu estou fazendo isso aí, a gente sempre faz isso, né? Aí aconteceu uma coisa e não deu tempo. Aí eu entro em contato, digo, estava até querendo falar com você e você já adiantou o serviço. A É gente, isso aí. eu acho que o problema é que a gente tem muito medo de receber não. Se ele disser, tá, obrigada, ok. Estou entrando em contato, ficou satisfeito, não ficou satisfeito, tem que entrar em contato. Mas mesmo sem a pessoa repassar o contato. Não, mas se a pessoa não repassou o contato, não tem como, né? Se a pessoa não lhe passou, você vai ter que aguardar. Agora já deixa lá o nomezinho da pessoa com um asterisco. Tá, ela tá dizendo que não pode falar porque está com a filha dormindo. Tranquilo, Carla. Mas é porque se a gente não tem contato, não tem como a gente falar. Agora, eu acho que vale a pena você já falar com a secretária, você deixar o nome daquela pessoa, porque quando ela entrar em contato, você já sabe, né? É, Fernanda, ela é gestora de um hospital aqui, e é um dos grandes gargalos dela também é secretária, né, Nanda? Isso, Paty. Boa noite, pessoal. É uma dificuldade que a gente tem é justamente o treinamento da secretária, porque na verdade lá eu não tenho exatamente uma secretária para atender. Ela é da parte administrativa, né? Onde ela faz lançamento de contas, ela lida com, na verdade, com os atendimentos do hospital. Só que como a gente tem a parte particular, né, que é cobrada pela própria empresa, então ela tem que também ter esse contato com o paciente. Então ela vai lá fazer essa cobrança, ela entra em contato, só que realmente é difícil. E aí o telefone também fica lá com ela, caso algum paciente entre em contato para saber se tem algum fisioterapeuta que atende domiciliar, né? E aí a gente tem esse gargalo aí enorme, né? A gente tinha um ambulatório que foi aberto,
mas justamente por não ter pessoas capacitadas liderando à frente desse ambulatório, a gente acabou fechando para poder realmente reestruturar e dar posteriormente seguimento. Mas realmente hoje é difícil realmente ter uma pessoa para estar atendendo essa demanda. Gente, a mão de obra está muito difícil em geral, né? E assim, o que eu vejo, né? A secretária presencial, ela tá ali para cumprir o papel, né? E para receber o salário dela no final do mês, né? Não generalizando, porque ainda tem muita gente boa no mercado, né? Mas eu recebo também vários profissionais aqui que chegam também com essa dificuldade, né? Às vezes treina a secretária do zero, ensina tudo. Quando ela tá ficando boa, de repente, ela encontra outro emprego, que paga mais, vai embora, do nada. De repente, ela se forma na faculdade e vai seguir a área dela, né? De repente, ela não quer mais, né? Essa geração aí essa nova geração não está se apegando a nada, né? Não está se apegando a nada. E eu também sofro aqui com mão de obra na prestativa, né? Por isso que eu tento manter uma equipe grande para caso aconteça alguma coisa com uma, duas, sempre tem outra ali, né? Para que isso não atinja o meu cliente, mas eu sei também que é difícil, viu? As pessoas parecem que estão com preguiça de trabalhar. Mas esse é outro contra da secretária presencial, né? A qualquer momento ela pode deixar o profissional, ela pode deixar emprego, seja por qualquer coisa, né? E aí tem isso, treinar, quando ela tá boa no atendimento, pronto. Vai ter que treinar tudo de novo, né? É isso. E a gente, eu acho que, como você falou logo no início, as pessoas elas estão muito imediatistas e elas querem respostas rápidas. Elas querem ser atendidas rapidamente. E muitas vezes, quando somos nós mesmos que gerimos a agenda, como a Ali falou, a gente está ali no atendimento, a gente não tem tempo. E aí, essa lacuna pode fazer a gente realmente perder um potencial novo cliente. Hum. Certeza. E um paciente não é só um paciente, é um paciente, é uma indicação, né? Ele vai indicar para a prima, para o tio, para o amigo, né? Por isso que cada contato tem que ser tratado com muito carinho, né? Ô Dani, caso alguém tenha curiosidade depois de saber o valor desse custo, como é que eu passo seu contato? Vou passar meu contato, com certeza. Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Instagram. Que às vezes a curiosidade, né? A pessoa quer saber quanto seria isso para facilitar a vida. E aí, além de fazer a prestação de serviço, tá, gente, que é o secretariado remoto, eu também dou um treinamento. Ah, Dani, mas eu não quero contratar agora, mas eu quero entender como que eu posso melhorar o meu atendimento, né? Ah, eu quero treinar a minha secretária presencial. Também faço, tá? Então, é só me chamarem, com certeza eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês. Eu tenho certeza que consigo agregar muito, né? Às vezes eu fico me coçando, porque eu sei que tem como melhorar o atendimento, né, de alguns profissionais, né? Então, assim, saber que eu posso ajudar, que eu posso resolver um problema, uma queixa, e aí eu fico até nervosa. A Nayara que está aqui, ela contratou uma secretária, ela até me Quero até mandou. falar. Pode, então fale. Tava só esperando a oportunidade. Eu disse, meu Deus do céu, essa aula eu não podia perder, realmente. Então, quando citou assim, né, sobre responder errado, tal, alguma mensagem assim mais grossa, vamos dizer assim, que agora em janeiro eu iniciei no espaço assim meu e pela primeira vez eu coloquei, né, alguém assim que eu achava que ia ficar à frente, eu ia poder atender em paz, mas foi um caos. É, já tinha já 4 anos, na verdade, fez 5, se eu não me engano, que eu atendia e eu falava e eu tudo assim. Só que realmente às vezes eu demorava, né, a responder porque
não dava tempo. Ou eu atendia, eu respondia, enfim, mas eu ia ajeitando, ia assim, ia fazendo o que dava. E aí agora eu falei, não, não dá pra mim ficar só, né? Aí foi quando eu coloquei uma moça, só que, meu Deus do céu, olha, foi um caos. Assim, as respostas no WhatsApp tinha muito erro, assim, de português, muito tudo, assim, que eu disse, meu Deus do céu, eu não sei nem explicar, não tenho nem palavras. E essa pessoa já trabalhou 8 anos, na recepção de uma clínica, 5 em uma, 3 em outra. E eu ficava sem entender como era, então, né, essa pessoa nessa clínica, se realmente ela era a recepcionista, porque não é possível que as pessoas, né, não estavam vendo. Aí eu fiquei, será que eu que estou exagerando? Enfim, mas estava muito ruim. E, assim, outras coisas mais, né, que vieram me incomodando, e graças a Deus, graças também acho que a mentoria, que eu disse, eu sou gente ruim agora, consegui me libertar, assim, logo. Aí eu disse, não, não dá certo, nem que eu fique sozinha, mas essa mulher não vai dar para ficar aqui, até porque, não, eu não lembro se eu comentei com as meninas, mas a gente perdeu 2 pacientes Não. por conta de informações erradas dela. Porque, na verdade, essa mãe, ela tinha 2 crianças e ela queria o mesmo horário. Por exemplo, ela ir, né, e os dois fazer ao mesmo tempo. Aí ela falou que a gente não fazia esse serviço, não atendia ao mesmo tempo. Aí eu falei, mulher, como é que aqui tem 2 fisioterapeutas? E você dizer que a gente não faz esse serviço? Uma fica com um e outra fica com outro, né? Assim, eu não atendo duas crianças ao mesmo tempo, né? Mas só que lá tem 2 de manhã e 2 de tarde. E como é que não faz esse serviço? Olha, eu sei que a mulher fez um bolo, um bolo. Só que aí, quando eu vi, e nessa parte eu ainda vi que ela mandou mensagens e a mulher não viu. Aí eu só sei que eu apaguei. Eu peguei, apaguei tudo que ela mandou e mandei um áudio, e mandei em áudio, me identificando, dizendo que eu era responsável, tal, e que houve um equívoco, enfim, inventei uma história, que eu disse, meu Deus, me ajuda aí, inventei uma história, inventei. Só sei que depois a mulher foi assim, meio que amolecendo, e falou, ah, tá, agora eu entendi, e vou ver aqui os horários, tal. Só que aí ela não deu retorno, né? Mas aí, graças a Deus, surgiu uma pessoa semana retrasada, e aí eu combinei com ela, combinei assim, que seria um treinamento até para mim ver como seria a desenvoltura, né? E eu tô bem feliz, assim, como ela vem se apresentando, tal, é tanto que agora, assim, precisei criar algumas mensagens, até mandei para a Paty hoje uma, e até mesmo para essa mãe, eu contei a história a ela e falei, eu queria ver uma mensagem para a gente tentar resgatar de novo, para ver, assim, se a gente consegue trazer ela. E aí eu pedi para ela criar uma mensagem, eu gostei bastante, assim, eu criei uma, ela criou outra. E aí até a dela eu achei até melhor que a minha, tal, e assim, eu tô já me animando, assim, bem feliz, acreditando que agora vai dar certo, né? Que apareceu, assim, alguém realmente que entendeu um pouco do que eu preciso, né? Do que seria recepcionar. E assim, tá fluindo, assim, essa semana eu fiquei bem feliz. Ah, eu acredito que agora vai dar certo. Assim. Só que eu fiquei Então, com aqui 2 duvidazinhas, porque quando alguém novo, por exemplo, manda mensagem, ainda aparece aquela mensagem automática. Aí não tá um pouco assim, né, parecida com essa que quando ela colocou aí, né? Aí eu não sei então se eu deveria tirar ou se eu deveria melhorar, a mas apesar mensagem de saudação, você fala, né? Aquela automática. isso é. Mas apesar de depois dessa a gente criou uma que é do qual ela se apresenta, né, dizendo quem é, tal, falando de lá e perguntando o nome da pessoa. E aí a gente já direcionou tanto o nome da pessoa como o nome do filho, diagnóstico. Criei mais ou menos dessa forma. E aí depois dessa a gente envia essa outra. Aí eu fiquei na dúvida se deixaria essa automática mesmo ou se não. E também outra dúvida, assim, que agora foi quando ela citou aí alguma coisa que a secretária saiu. Acho que com o paciente ainda na sala, na espera, um negócio assim, não sei se eu entendi errado. Porque, por exemplo, ainda estou resolvendo um pouco o horário dela, porque assim, lá a gente tinha combinado até às 18. Só que tem dias que eu atendo até às 19. Só que eu falei, não, não tem problema, você recebe o das 18 e a mãe vai ficar essa uma hora aqui só e ela vai embora. Só que aí ela é do interior, ela é de Maruim. Diz ela fala que é perto, é 40 minutos, mas só que a gente tá com problema com o ônibus aqui em Aracaju.
porque ela saindo 6 horas, só passa ônibus lá para ela pegar 7 horas da noite. E na localidade assim que eu tô, o ônibus assim só passa ali na Avenida do Shopping, Jardins, ali do Primavera. E aí, teoricamente, ela fica só até essa 1 hora. E eu realmente fiquei assim preocupada, né? Eu falei, vixe, acho... E ela falou mais dessa questão da volta. Aí eu disse, eita, meu Deus, acho que ela não vai querer. Eu já fiquei preocupada. Só que aí eu fiquei pensando hoje, eu falei, não, vamos fazer um teste, você saindo 5h30. E aí, 5h30, ela conseguiu pegar o ônibus de 6 horas e ainda conseguiu pegar o ônibus para Maruim de 6h20. E eu sei que ela chegou em Maruim 7 horas da noite. Aí ela me falou que esse horário, teoricamente, de 5h30 ficava melhor para ela. Mas só que assim, ela vai sair 5h30 sem, por exemplo, e o paciente vai estar lá, entendeu? No caso, a mãe. Aí será que ficaria feio ela ir embora e a mãe ficar lá na recepção, algo assim do tipo? Eu acho que não. Eu acho que eu tenho clientes aqui, por exemplo, o nosso atendimento aqui é de segunda a sexta-feira, de 9 às 18. Mas eu tenho cliente que atende até 8 horas, eu tenho cliente que atende sábado. Então, assim, ele mesmo nesses horários que a gente não tá, ele vai lá, abre a porta, ele responde, né? Por exemplo, ele não responde quem chega novo, mas se ele vê que tem um paciente agendado, e que manda mensagem ali fora do nosso horário de expediente, ele vai lá e abre para ver o que que é, né? Às vezes o paciente avisando que está atrasado ou que não vai, tá? Mas funciona muito bem. Eu acho que quanto a isso não tem problema não, sabe? É, Entendi. você falou uma questão aí, né? Que a outra menina que você tinha contratado, ela tinha não sei quantos anos de experiência. Eu sempre falo Sim, que é muito relativo, né? Teve uns 2 meses atrás, eu coloquei duas meninas aqui na minha equipe. E aí eu falei, eu tenho uma pessoa que faz para mim o RH da empresa e a seleção, enfim. E aí eu falei com ela assim, olha, eu quero pessoas mais experientes, né, para ver se desenvolve melhor e mais rápido. E eu sim, vou até também. pagar mais por isso. E aí ela trouxe ali duas meninas com um currículo excelente, que já tinha trabalhado em call center grande, sabe? De várias empresas grandes. E elas vieram com uma comunicação tão seca e tão fria. E para eu mudar isso nelas, para eu mostrar para elas que os procedimentos, os serviços que a gente vende aqui, as pessoas que estão do outro lado, elas não querem essa comunicação seca. Elas querem uma comunicação simpática e simples. E aí, para eu moldar elas, meu Deus, tirei uma, só ficou outra. Uma desenvolveu, a outra não. Ela sempre fala, mas eu não consigo ter essa comunicação. Meu Deus, isso é estranho. Por quê? Lá no call center da Claro, da Oi, da TIM, do Banco do Brasil, já viu quando a gente entra em contato com o saque? Aí eles falam assim, só 1 minuto, estou verificando. Só um momento. Só. E aqui não é assim, gente. Aqui é um bate-papo que você tem que ter com o lead. Eu não posso falar só um momento, estou verificando, fica feio, fica chato, né? Era basicamente isso mesmo. Por exemplo, aí alguém perguntava, tem vaga para tal horário? Aí ela colocava, tenho. Pronto, e ficava lá. Quando eu vi isso, eu morri. Eu falei, tem o quê, minha filha? Cadê? Fala de pô, meu Deus, foi um horror. E assim, e não dava continuidade, assim, ou então colocava, sim, 14 horas, 1 ou 13 horas. Pronto. E se a pessoa respondesse bem, se não respondesse, bem também. Ai, meu Deus, Posso socorro. ajudar a terminar com a pergunta? É É, possível para você? não, aí pronto, eu vivia com o celular. Aí eu falei, meu Deus, tá a mesma coisa de sempre. Aí eu até comentei com as filhas, eu falei, "Olha, sabe de uma coisa, vocês vão atender e eu vou ser a secretária, porque não vai dar certo. Mas aí, graças a Deus, eu falei, "Olha, não, não vai dar certo, melhor dispensar, eu vou atrás de outra." Aí pronto, aí agora acredito que tá fluindo, Que bom. mas foi desesperador. Muito bom. E pra você ter noção, ela ficava descalça na recepção. Pronto, não preciso falar mais nada, né? Eu não sei não, que loucura foi essa? Isso, gente. Teve um É, dia que ela falou, mandou uma foto para mim e disse assim, eu acho que ela disse, eu acho que ela deve ter problema nos pés, porque não é normal. Eu já disse 1000 vezes a ela que ela não pode
o sapato tem que ser fechado, e ela tirou foto do pé e ela estava lá, com chinelão no dedo. É, era descalça ou de Havaiana. E aí eu falei duas vezes, aí depois ela não calçou mais a Havaiana, mas ficava, ia de sapatilha, mas ficava sem a sapatilha no pé. Eu falei, não, eu acho que é um problema, certeza, não tem condições. Não tem condições um negócio desse. Aí eu só sabe de uma, eu não vou falar de novo a mesma coisa, não. Vou ter que cortar o mal pela raiz, como diz a história, né? Mas não Depois, precisa sofrer mais. Quem precisar, a gente sabe que a Dani está aí para treinar, porque nem sempre a gente tem a habilidade nem a paciência para o treinamento, né? E santo de casa também não faz milagre. Então a gente Isso sabe mesmo. hoje que é bom saber, viu, Dani, que tem alguém que possa treinar a nossa secretária, porque eu acho que o grande desafio nosso do profissional de saúde, porque a secretária é nosso cartão de visita, mas é complexo. Muitas vezes é o que dá vontade de deixar para lá e não ter, porque quando tem, a gente sempre diz aqui na mentoria, é repetição, o óbvio precisa ser dito. É treinar toda semana, é o script, a gente brinca que é até fazer teatro mesmo. Ó, vamos fingir, você é o cliente e eu sou o paciente. Como é que você tem que falar? E aí você fala, quando você vai ver, a pessoa está falando errado, está fazendo tudo ao contrário. Mas é bom que nós temos hoje profissionais como você. é difícil mesmo a mão de obra, eu sei, né? Além do treinamento, eu também ofereço serviço, tá? Porque a secretária presencial também cai ali naquele contratempo, como eu disse, né? Às vezes encontra um emprego melhor, às vezes está cansada, é muito longe, eu não quero mais ir, não sei. Então, assim, além de treinar, eu também ofereço serviço, né? E aí, com a empresa de secretariado remoto, a gente, né? Deus que me livre, a gente não vai fechar as portas tão cedo. Então, acredito que eu tenho clientes que têm anos aqui comigo, né? Então, a gente não, o risco é menor, né, de ficar sem secretário, né? Ou quase zero, talvez. Só se a gente fechar as portas, mas isso não vai acontecer, não, se Deus quiser. Não, com o surgimento da inteligência artificial e principalmente da deficiência de mão de obra, é um achado a sua empresa. É isso aí. Hum, Meninas, alguma dúvida? Alguma Vocês, dúvida? Podemos quero saber se vocês gostaram, se muito, valeu a pena, se tiveram algum insight. total. Principalmente da mensagem, né, galera? A mensagem, porque aqui a Dani não está aqui, uma das nossas mentorandas. E aí, quando ela assistir, ela já vai ver que a mensagem de saudação dela é essa mensagem bem robotizadazinha, bem, né? Então, ela já vai, provavelmente, quando assistir a aula, já vai mudar. Eu acho que essa comunicação muito formal não vende mais. É, É uma foto também, tá? Tem muito é. profissional que coloca logo, que coloca a foto no consultório. Eu acho muito melhor colocar o rosto da pessoa, a não ser que seja uma clínica com mais de um profissional, né? Colocar a logo ali é válido. Só que se você atende sozinho, né? Porque eu tenho uma logomarca, eu quero colocar. Eu acho que a foto do profissional conecta muito mais, né? É outra Logo não dica. conecta, a pessoa quer, as pessoas se conectam com pessoas. Então, as pessoas querem saber quem é que vai fazer esse atendimento. Mas eu acho que aqui não tem ninguém com logo, né, gente? Acho que não. Boa noite, filha. Eu já tive e era horrível, porque o paciente chegava e ficava assustado. Gente, é você que vai me atender. Hoje em dia a foto, aí a pessoa, eu vi lá, né, que você... Eu acho ótimo, assim, realmente a foto, porque logo a pessoa realmente não cria uma conexão, não. Eu não tive boa experiência, não, com logo. Eu passei Eu prefiro alguns anos. também a foto, eu acho que conecta melhor. Luciana tirou a foto, Luciana é a fotógrafa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Eu para estou ela. pelo celular hoje, Paty. Eu já Ah, tirei algumas fotos fragmentadas, mas é bom ter oficial. então, todo mundo que está aqui, sorria
cara de rica, cara, todo mundo feliz que a secretária a partir de amanhã. Quem não tem, pode ter uma remota, ou quem tem ruim, Dani pode treinar. E eu só lembrei de Carla. Carla, manda sua secretária aí para Dani. Carla é nossa mentoranda. Ela está perdendo a paciência já com a secretária dela. E aí, de repente, pode ser que está precisando você dar uma ajustada. Aí ela pensei nisso mesmo. Pois é. O que está precisando é de alguém com técnica para poder. Porque ela é até uma boa secretária, mas ela não tem filtro, né, Carla? Então, assim, Carla fez até script da secretária, dos já fez roteirinhos script, todos. roteiro, Carla pensou em tudo. mas ela não segue. É. Mas eu vou Vou passar colocar o seu contato, Dani. Coloca aqui no chat para o pessoal já. Isso. aqui ali, depois se quiser passar no grupo Eu também, vou pode passar. colocar. Gratidão, viu? Gente, eu que agradeço, vou ficar muito feliz se eu puder ajudar vocês. Eu tenho Obri- certeza que vai. Obrigada pelo tempo, foi um prazer conhecer vocês. Igualmente. Um beijo, Obrigada, viu? Dani. Dani, Boa noite. obrigada. Beijão. Tchau. Tchau, obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Nayara, seu cabelo está lindo, viu? Ai, Já saiu. obrigada, Jéssica. Não, Ah, aqui, obrigada. É ok. que amanhã eu vou tirar umas fotos profissionais, né? Aí fui dar Hum, um trato. muito bem. Já É, coloca no WhatsApp depois, viu? não, já tá, só que tá uma antiga. Aí eu vou Então, mudar. já atualiza a profissional É, nova, maquiada de cabelo, é tá? isso mesmo. Gente, alguém É, quer fazer alguma pergunta para mim, para Roberta, para Lu? Tá tudo ok? Todo mundo feliz, satisfeito? Sabendo tá que, ótimo. que os problemas com secretárias são solucionáveis? A Dani está aqui para isso. Então, um beijo grande, viu? A gente se fala pelo WhatsApp. Beijo. É, tchau. Beijo, tchau.